É, tá, então beleza. Então, meu nome é Dulcineia Santos, para quem não me conhece. Primeiro, agradecendo a presença de vocês aqui. Depois, o que a gente vai fazer aqui é falar um pouquinho sobre maturidade. Eu vou falar sobre uma ferramenta que vocês podem usar na maturidade e vou fazer uma apresentação de um curso. Como eu estou sozinha aqui na sala, eu não vou conseguir acompanhar muito o chat, mas no final eu vou abrir para responder quem tiver perguntas, quem tiver alguma dúvida. E eu queria muito pedir para vocês, no final, me darem um feedback do que vocês acharam do conteúdo do curso. Para quem preferir, pode me dar depois um feedback em particular, ou eu vou enviar um formulário para vocês também. Vocês podem, dizer o que acharam através desse formulário. E para agradecer a presença de vocês aqui hoje, para quem ficar até o final da palestra, vai ter um presente, né? A Silvia já falou que não vai poder ficar, mas ela já tem meu livro. Então, esse aqui é o meu livro, A Namorada do Dom. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu agora não estou vendo vocês. Então, esse aqui é o meu livro, e no final dessa sessão eu vou sortear alguns livros para as pessoas que ficarem até o final da sessão, tá bom? E depois, como manda a boa educação, o que eu quero fazer é me apresentar, né? Diz que quem chega se apresenta. Como a gente vai falar aqui um pouco sobre olhar para a nossa própria história, então eu vou, nada mais justo que vocês saberem um pouquinho sobre a minha história. Eu sou facilitadora de desenvolvimento humano, sou graduada em línguas aplicadas. Eu trabalhei na área de consultoria legal por 16 anos, e aí chegou uma hora que eu me sentia assim bastante inquieta. Eu na época trabalhava em São Paulo e foi me dando assim uma tristeza, uma coisa de eu achar que eu não estava ajudando ninguém, eu não estava fazendo nada para ajudar ninguém. Então eu comecei a ir para o trabalho a pé, né? Então eu ia a pé e fazendo uma oração, assim, pedindo para Deus me ajudar a descobrir o que, que era que eu tinha que fazer. E aí aconteceu que surgiu uma oportunidade de eu vir para a Suíça. Eu vim estudar antroposofia, fiz isso durante 3 anos. E depois que eu estudei antroposofia, eu descobri que essa área não fazia mais sentido, a área legal não fazia mais sentido para mim. Eu queria fazer uma coisa que tocasse mais o meu coração. E aí eu decidi por uma transição de carreira para trabalhar com alguma coisa que ficasse mais próximo daquilo que eu acreditava. Então, depois disso, eu fiz uma formação em Life Coaching em Londres e depois uma certificação como facilitadora de ferramenta de tipos psicológicos nos Estados Unidos. Tá bom? Agora vamos lá. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu deixei no Instagram, que é onde eu falo que uma das melhores coisas que você pode fazer por você na maturidade, principalmente depois dos 63 anos, é olhar para a sua história de vida. Então, através disso, quando você olha para a sua história de vida, você começa a descobrir o que foi importante na sua vida. E não só um olhar para o passado, mas para o futuro. Que legado você quer deixar? O que você teve de qualidade que foi transformado em força e em sabedoria? Então, o conteúdo de hoje vai ser voltado para isso, para a gente olhar, para a importância da gente olhar para a nossa história. E então, através disso, relembrar aquilo que é nossa força e a nossa singularidade, e que isso vem exatamente das histórias que a gente viveu, dos obstáculos que a gente superou.
Então, o que que é na sua história que faz de você uma pessoa única? Eu tenho certeza que cada pessoa aqui tem alguma coisa para me contar, que talvez ainda nem tenha se dado conta, mas que essa singularidade é o que faz de você uma pessoa que é a única que pode trazer determinada qualidade ou determinado projeto para o mundo. E quando a gente não faz isso, não olha, não tem esse olhar para a vida, para a nossa história, a gente acaba ficando com o olhar voltado apenas para aquilo que a gente não conseguiu fazer, para as limitações do nosso corpo, o que que dói, onde que não dói, ao invés de ficar com o olhar para aquilo que a gente pode oferecer para o mundo. E esse olhar para o que a gente não pode fazer, ele vai virando uma frustração, né? Que eu acho que um monte de gente conhece isso, e essa frustração, essa insatisfação, ela se traduz numa sensação constante de cansaço. Quando você olha para a sua biografia, para a sua história de vida, você começa a ver quais são os pontos na sua vida que estão precisando de movimento, quais são as áreas da sua vida que precisam de movimento, né? E isso pode ser, você de repente pode dizer, olha, mas eu já trabalhei muito na vida, eu agora não quero mais isso, mas não necessariamente é através do trabalho, pode ser através de um suporte para a sua comunidade, um conselho para uma pessoa mais nova, ou a própria arte, qualquer coisa que coloque a sua vida novamente em movimento. E a gente pode fazer, né, pode olhar para a nossa vida de várias formas, sob vários aspectos. Um que a gente chama de aspecto objetivo, que é olhar para os acontecimentos mesmo, numa ordem cronológica, da maneira que eles aconteceram. Então, primeiro eu nasci, depois, né, no meu caso, depois de 2 anos nasceu minha irmã, aos 3 anos eu aprendi a ler, e assim você vai indo, numa ordem cronológica. Ou você pode fazer esse olhar para a vida de uma maneira subjetiva, ou seja, você vê quais são as pessoas que você encontrou, é isso que é importante nesse olhar subjetivo. Quem é que você encontrou e como essas pessoas impactaram a sua vida? O que que você aprendeu com cada uma delas? Como esses encontros com essas pessoas fizeram de você o ser humano que você é hoje? Então, tá bom, aos 2 anos a minha irmã nasceu. Como isso impactou minha vida? Qual a importância da minha irmã na minha vida? Né, por exemplo, quando eu estava estudando antroposofia aqui na Suíça, eu tive 2 encontros, eu tive vários, mas um deles foi muito importante, que foi uma professora. E essa professora me deu um conselho numa época difícil para mim, que eu vou contar já já, que foi me falar para parar de ouvir conselho. E ela disse: olha, para de perguntar opinião para todo mundo e de ficar pensando na solução das coisas, porque quando você fica pedindo opinião para todo mundo, você não escuta a sua própria sabedoria. E a sua sabedoria já tem a resposta. É só você silenciar que ela vai trazer a resposta. Mas se você fica nesse barulho de perguntar para todo mundo o que você deve fazer, você nunca consegue escutar a sua sabedoria. Então, isso que eu estou trazendo aqui hoje tem muito a ver com isso, da gente escutar a nossa sabedoria. Então, né, são essas 2 maneiras de ver a vida. Tem uma outra maneira que você pode olhar para a sua própria biografia, desculpa que eu pulei aqui um slide, que você pode olhar para a sua própria biografia, que é através de desenhos ou pinturas. Então, você pega a sua vida e desenha como se ela fosse uma árvore.
Então, como seria essa árvore? É uma árvore cheia, bonita, com tudo, você teve tudo que você precisava para se desenvolver, uma raiz saudável, você deu frutos na forma de trabalho ou de filhos, não importa, você acha que essa sua raiz, ela está cheia. Ou você tem coisas nessa raiz que você pode, desculpa, nessa árvore que você pode desenhar, e aí ver que você precisa podar determinadas coisas ou determinadas pessoas, que elas não têm mais a ver com o seu impulso agora para o futuro. Então, ou às vezes você precisa cortar ela toda. Você faz aquele desenho da árvore e depois que você vai colocando uma área da sua vida em cada ramo, tá vendo aqui? Você descobre que não, olha, isso já não tem mais nada a ver com o que eu sinto agora e eu quero cortar essa árvore e começar ela de novo. Então, você pode fazer isso também, uma coisa mais simbólica, assim, que represente a sua vida. Pode ser uma imagem que represente a sua infância, uma imagem que represente a sua família. Essas todas são maneiras da gente entrar em contato com a nossa biografia através, da estimulação do sentir. Porque o que, que a gente faz muito? A gente fica muito com o pensamento, com a coisa do pensar. Então, a gente faz curso, a gente lê, a gente aprende, e sempre assim, estimulando esse lado do ser humano, que é o pensar. Só que nós somos divididos em três partes, né? Que é o pensar, o sentir e a vontade. Então, essas três coisas precisam estar em equilíbrio para que a nossa ação, aquilo que a gente quer colocar no mundo, apareça. Então, quando a gente faz um desenho da nossa vida, da nossa biografia, a gente está entrando mais com esse lado do pensar e está deixando esses três, pensar, sentir e vontade, mais em equilíbrio. E a outra maneira da gente olhar para a nossa biografia é fazer o que eu fiz, é escrever um livro, né? Então, o livro a gente escreve também normalmente nessa ordem cronológica. Nasci no ano tal, aconteceu isso no ano tal, até chegar na parte que é o objetivo do seu livro. O objetivo do meu livro era falar sobre as lições que eu aprendi com os meus relacionamentos. Mas aí o que, que aconteceu? Quando eu escrevi a minha história, eu fui vendo várias coisas assim que eram, por exemplo, o moto que segue a minha vida, né? Qual é a frase que segue a minha vida? Quais as lições que eu sempre tenho que estar alerta na minha vida? Quais as lições que eu aprendi e que se eu não prestar atenção nelas, eu não saio daquele loop. Então, tudo isso eu aprendi com esse olhar para a minha biografia. Mas, acima de tudo, quando eu escrevi a minha história, isso me deu uma confiança muito grande na vida, sabe? Uma confiança de que depois que eu virei adulta, não importava o que acontecesse, o que viesse depois sempre seria melhor. Então, assim, eu tive várias dificuldades na vida, mas a próxima dificuldade era um pouquinho menos pior que a anterior. E isso foi me dando mais e mais confiança na vida. Então, essas são as maneiras, né? Algumas das maneiras que vocês podem usar para olhar para a vida de vocês. Agora, o convite que eu quero fazer para vocês aqui é da gente olhar para a nossa biografia de uma forma mais estruturada, de uma forma mais sistematizada, que através dos ciclos de 7 anos. Então, quando você olha para os setênios, né, que são esses ciclos de 7 anos, o que, que acontece? A nossa biografia tem uma biografia interna e uma externa. Então, a interna é a nossa individualidade, é aquele impulso que a gente traz,
já o que a gente quer realizar. E a biografia externa é o que vem de fora, aquilo que a vida exige da gente, nosso papel social. E isso que a vida exige da gente de fora pode até apagar nossa individualidade, né? Então, às vezes, aquilo que a gente sonhou na juventude, tudo fica apagado porque a biografia externa toma mais relevância do que a interna. Então, acho que algumas pessoas até podem se identificar aqui. Às vezes a gente escuta mais o que o parceiro tem a dizer sobre o que a gente vai fazer, ou às vezes a gente dá muito mais atenção, claro, né, uma coisa natural da vida, para a criação dos filhos, e aí aquilo que a gente sonhou em fazer, sempre quis fazer, vai ficando para trás. Se alguém aqui se identificar, levanta a mão para me contar, para me dizer que sim. E se alguém quiser contar uma história, algum insight que está tendo nesse momento, pode levantar a mão para me falar, tá bom, gente? Que daí fica uma coisa mais dinâmica, assim, não fica só eu falando. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, para que os impulsos da biografia interna, que é a nossa vontade pessoal, a nossa individualidade, floresça, a gente precisa abrir um espaço. E esse espaço se dá através do autoconhecimento. Só assim a gente pode ouvir quais são esses impulsos que a gente trouxe, né, ou que a gente deixou lá no passado, e a partir daí procurar um equilíbrio entre aquilo que vem do nosso coração, aquilo que a vida exige da gente, e entre a nossa biografia interna, que é aquilo que a gente realmente quer. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, né, para a coisa não ficar tão teórica. Eu moro aqui na Suíça e eu só posso fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, conversando com vocês e falando sobre maturidade, porque eu moro aqui, porque a minha realidade em São Paulo era diferente, eu tinha que trabalhar das 8 às 9, das 8:30 da manhã às 6:30 da tarde, então, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu estava aqui, quando eu estava estudando antroposofia, que eu tive um problema muito sério com o meu visto. E aí eles não queriam mais deixar que eu terminasse o meu curso. O governo não queria deixar eu renovar. E eu fiquei durante um tempo assim, me comiserando com aquela limitação, sabe? Vou ter que ir embora, eu vou ter que deixar meu sonho para trás e tal. Mas chegou uma hora que esse meu impulso interno, ele gritou tão forte, mas foi uma coisa tão incrível que ela chegou a ser física, assim. Eu parei no meio da rua e disse: não, eu vim para cá com um objetivo e eu não vou desistir. E eu acho que esse impulso interno, assim, da vontade, ele meio que transformou a minha realidade. Então, a partir dali, acabou que eu fiquei aqui, estou aqui até hoje, já estou aqui há 12 anos. E o que eu quero dizer com isso, né? Não que existem milagres, mas que a gente precisa saber primeiro qual é o nosso impulso interno e daí abrir espaço para ele. Né? Só quando você abre espaço para ele é que você pode concretizar aquilo que você quer fazer. E aí, existem duas metades da vida. A primeira metade, a gente tem muita força física, normalmente, né? Se tá tudo saudável, a gente tem mais força física. Na segunda metade, essa força física é transformada em força moral, sabedoria e outro tipo de qualidade que é mais moral. E a ideia é que a gente, a partir do momento que olha para a nossa história, começa a descobrir, a se desidentificar da falta de força física, que é o que a gente faz. Todo dia a gente tem uma dor, eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo mais fazer aquilo. Isso é uma identificação com as limitações físicas. Então, que a gente passe
agora, nessa segunda metade da vida, a se identificar com a força moral e ver ainda, a partir disso, quais são as possibilidades que a gente tem para o futuro. Então, é isso, a gente, com a retrospectiva da vida, tem a chance de fazer as pazes com o passado e também de acordar a vontade de modificar o futuro. Se é que já não está acordada, né? Eu tenho a impressão de que se você está aqui hoje, a sua vontade de modificar o futuro já está acordada e talvez ainda não esteja claro para você como você vai fazer isso. Então, gente, com essa ideia em mente, foi que eu criei esse curso Alinhando a Vida. Né? Então, para você ver que às vezes aquele empurrãozinho que você precisa, ele já está na sua própria história de vida. Você não precisa mais fazer uma outra formação ou aprender outra profissão, ou eu não trabalhei a vida inteira, eu cuidei dos meus filhos, como é que eu posso fazer alguma coisa? Você tem qualidades que já estão na sua própria história de vida e singularidades. E com base nessas histórias e singularidades, você pode renovar o seu fôlego para essa fase da maturidade. Então, esse é um curso voltado para pessoas aposentadas ou em fase de aposentar, principalmente, né, que queiram encontrar esse impulso na história de vida. Na verdade, esse olhar para a biografia pode ser feito por qualquer pessoa acima de 42 anos. Mas, enfim, eu quis voltar mesmo o meu olhar para o pessoal na maturidade, que como uma pessoa falou para mim num grupo, é um pessoal que às vezes fica esquecido, né? As pessoas esquecem do quanto ainda as pessoas na maturidade podem trazer para a gente. Então, gente, a Gudrun Buchar, que é a pessoa que sistematizou a biografia dessa forma, né, com períodos de 7 anos, ela diz que a gente deveria saber qual é a pergunta que norteia a nossa vida. Porque através dessa pergunta, você já fica mais ou menos sabendo qual é o seu impulso. Então, o que é que você veio trazer? Então, essa é uma minhoquinha que eu já quero deixar na cabeça de vocês já, para vocês pensarem qual é a pergunta que norteia a vida de vocês. A minha pergunta é: qual é a lição? Né? Eu, depois de ter feito esse livro, isso ficou muito claro para mim, porque toda a minha vida é voltada para isso. Quando eu olho para os meus relacionamentos, isso fica muito claro para mim. Enquanto eu não aprendo uma lição, eu fico naquele loop, repetindo uma coisa atrás da outra. Ou, por exemplo, né, essa coisa de compartilhar conhecimento, como eu estou fazendo aqui, isso também tem a ver, né, com compartilhar as lições que eu aprendi na vida. Então, quando eu olho para a minha vida, fica assim claro qual é a lição, e eu vou deixar isso como lição de casa aí para vocês. Então, esse aqui é o mapa da vida que a gente vai usar nesse curso para verificar, para olhar para a nossa história. Então, olha, aqui dessa primeira linha, meio rosinha, eu sei que não está muito grande essa imagem, mas depois eu vou tentar colocar uma imagem maior para vocês verem. Aqui nessa parte rosinha até aqui, essa outra parte rosinha, são 7 anos. Então, aqui é do 0 ao 7. Aqui é do 7 aos 14. Aqui dos 14 aos 21. E aí, o que é interessante? Aqui é dos 21 aos 42, e aqui começa a fase da maturidade. Então, dos 42 aos 49, 56 a 63, desculpa, 49 a 56 e 56 a 63. Vocês vejam que do 0 ao 7 está bem em frente os 56 a 63. A gente chama isso na biografia de espelhamento. Então, o que aconteceu aqui do 0 ao 7,
vai impactar o que aconteceu dos 56 aos 63. Porque, gente, a cada 7 anos, as nossas células mesmo do nosso corpo, elas vão se renovar. E tudo aquilo que acontece no nosso corpo físico, ele também tem um impacto emocional, um impacto mental. Então, cada período de 7 anos tem uma característica diferente, que vai ser ligada também a esse desenvolvimento físico. Por exemplo, do 0 ao 7 é o desenvolvimento do sistema neurosensorial, ou seja, os 5 sentidos. Na verdade, para a antroposofia, eles são 12 sentidos, mas vamos falar sobre os 5 sentidos. E também o desenvolvimento da nossa memória. Aliás, eu vou até abrir aqui para fazer uma pergunta para vocês, se vocês lembram qual é a sua primeira memória. Deixa eu ver como que eu abro aqui para todo mundo. Odê, você sabe? Não. Eu acho que a pessoa pode tirar do... Tá bom, mais Sil, fácil. obrigada. Porque senão te dá muito trabalho nesse... Tá bom. Uhum. Obrigada, Sil. Então, se alguém aí lembrar qual foi a primeira coisa da vida que lembra, a primeira lembrança que você tem na vida. Alguém aí sabe? Já que eu abri meu microfone, eu já vou falar, então. Tá bom. Porque eu até abri o meu exercício, o meu mapão, que eu fiz com a Dulce, que, aliás, foi uma mudança que eu agradeço, já agradeci várias vezes a ela. Fez muita diferença na minha vida fazer esse exercício. E a primeira lembrança, eu tenho a lembrança de que eu tinha um vizinho, que era meu avô postiço, que eu só ficava na minha casa praticamente para mamar. Eles me levavam, um casal de idosos, assim, muito queridos, os melhores avós que eu tive. Sim. E ele criava passarinho. E eu, todos os dias, eu acordava, às vezes eu não escovava nem os dentes, já ia para a casa dele, que era uma vila, entrava lá e ajudava ele a cuidar dos passarinhos. Essa é a primeira lembrança que eu tenho da minha infância. Quantos anos você tinha? Ai, eu era bem pequenininha, eu não sei direitinho, mas acho que uns 3, sabe? Era alguma coisa assim, 2, 3. Eu lembro que eu ia, sabe? Minha mãe ficava olhando, eu ia para lá, assim, bem pequenininha mesmo. É isso. Normalmente, a nossa primeira lembrança, ela vem por volta de 3 anos. E essa primeira lembrança, a gente depois, se aprofunda um pouco nessa coisa da biografia, ela vai ter muita importância na sua vida. Ela vai te dizer alguma coisa sobre a pessoa que você vai se tornar, né? Obrigada, Sil, por ter participado e pelo depoimento, né? É muito bom fazer isso com gente que também está a fim de se transformar e de mudar, né? E aí todo mundo sai ganhando, porque todo mundo vê o resultado, né? Então é isso, essa questão da lembrança, o que acontece? Na maturidade, que é aqui no espelhamento, de 56 a 63, como aqui começou a memória, aqui começa um pouco a queda de memória. Então, o que se desenvolveu aqui do outro lado desse mapa vai começar a ter uma transformação, não necessariamente para o mal, mas uma transformação no sentido de que vai ter uma outra qualidade. Então, por exemplo, a gente desenvolveu aqui os 5 sentidos, aqui esses sentidos vão se transformar numa capacidade melhor de entender o mundo, né? De entender a vida. Então, a gente adquiriu uma capacidade de metamorfosear, de transformar esses 5 sentidos numa coisa mais elevada. Por exemplo, agora a minha vista está cansada, eu agora preciso de óculos, eu estou de lente, viu, gente? Eu não parece, mas preciso de óculos. E aí, se você for ver, ao invés de você se ligar nessa limitação de que agora você não enxergue tão bem, de repente você vai se dar conta que você metamorfoseou esse sentido numa capacidade de ver o potencial das outras pessoas.
Então, é uma maneira de visão muito mais elevada, né? O que a gente chama de nova visão. Ou, por exemplo, você vê que a sua audição agora não é mais tão apurada, mas você agora tem uma escuta do outro, né? Que é muito mais compassiva, muito mais humana, muito mais sábia, e que através dessa escuta você pode oferecer algo para essa outra pessoa ou para uma comunidade inteira também, né? Então, essas são maneiras da gente ver como é uma questão da gente mudar o olhar que a gente tem sobre as coisas. Aí a gente vai ver, por exemplo, um lado negativo disso, a pessoa que fica muito fixa à limitação de que perdeu a audição. O que acontece com essa pessoa? Ela fica numa frustração consigo, porque ela se sente, porque ela não entende o que está acontecendo ao seu redor, ela não entende direito o mundo, ela não capta aquele mundo direito, e porque ela se sente incompreendida, ela acha que as outras pessoas não entendem o que ela fala, as outras pessoas se irritam com ela porque tem que repetir a mesma coisa 2 vezes, e aí o que acontece? Essa pessoa começa a se fechar para o mundo. Então, ao invés de você, é esse o ponto, ou você se fixa na limitação e daí você se fecha, ou você vê como você metamorfoseou esse sentido e daí você se abre para o mundo de novo, né? Tá. Agora, já... Oi? Peraí, gente, que eu não consegui baixar. Então, é isso, são sempre polaridades que a gente vai vendo e que elas vão fazendo o que era na juventude virar uma outra coisa. Por exemplo, de 0 a 7, a gente diz que a frase que rege esse setênio é "o mundo é bom". Aí o que acontece de 56 a 63? Essa bondade que você experienciou na infância, você vai devolver. Olha, gente, deu um problema aqui, tá passando os slides sem mostrar para vocês, mas espera aí que eu já vou ver se eu consigo arrumar aqui. Então, essa bondade que você experienciou na juventude, agora você vai devolver na maturidade. Depois, a gente diz que de 7 a 14, a frase que rege é "a vida é bela", né? O mundo é belo, desculpa. E daí essa beleza na maturidade, ela é ética, sabedoria. Depois dos 14 aos 21, a gente diz que o mundo é verdadeiro. E aí você transforma na maturidade essa verdade, porque na juventude a verdade ela significa os ideais, né, que o jovem sempre tem e que ele percebe, né, são os ideais que ele percebe, e depois na maturidade são os ideais que você persegue, que é o idealismo, né, é diferente do ideal. Ideal são as ideias, e idealismo é aquilo que você faz com as ideias. E aí isso só vem depois na maturidade. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês é que tem uma coisa universal, uma lei universal que ela serve para todo mundo, que ela é comum a todo mundo. E depois, quando você olhar para a sua biografia, você vai ver que tem coisas individuais que elas são suas, que você vai poder ver o que é que você fez com aquilo que era universal. E como, a partir disso, né, você vai poder fazer alguma coisa, trazer alguma coisa para o mundo. Tá, para a gente não se alongar muito aqui, que eu estou vendo que já foram 40 minutos, eu vou só dar um exemplo para vocês aqui
da criança que experienciou uma infância boa, né? Então, de 0 a 7, aquela criança que teve uma infância feliz, que é o que a gente chama de processo quente, aí ela vai ser um adulto muito mais aberto para a vida. Ou mais tarde, né, dos 7 aos 14, se você acompanhou bem a questão do ritmo, então você aprende a ter mais confiança na vida. Você sabe que o outono sempre vem, a comida sempre vem, sempre vai ter uma fruta na árvore. Isso faz você criar confiança na vida. E aí eu já vou deixar outra dica aqui para vocês, que é, nessa fase da maturidade, a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo é ajustar o seu ritmo, né? Porque quanto mais você ouve o que é que você precisa ali daquele cotidiano, daquela rotina, quanto mais melhor fica a energia até daquilo que você coloca naquilo que você faz. Se não, se você não respeita isso, começam a vir as doenças, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de um ritmo, né, que é o Milagre da Manhã, que foi uma coisa que foi bem divulgada há um tempo atrás, era isso, né, a questão que fez esse livro ser tão bem sucedido, é porque ele falava muito de ritmo. Então, era isso, beber água ao acordar, fazer 30 minutos de exercício, meditar por 10 minutos, fazer afirmações positivas, escrever num diário. Esse escrever num diário nada mais é que abrir espaço para a biografia interna, né? Que foi aquilo que a gente falou no começo. Então, nesse curso a gente vai falar sobre as crises na biografia, né? Então, tem crises aos 9, aos 18, aos 35, aos 28, aos 37, aos 42. Então, a gente vai falar sobre as crises. Quando eu falei para vocês que eu tive uma inquietação, que eu estava super triste, não estava feliz com o meu trabalho, isso foi durante uma crise, foi o meu nódulo lunar aos 37. Então, se alguém aí lembrar também de alguma coisa que viveu aos 37, a Laís, eu estou vendo a Laís aqui no. A Laís, eu sei que ainda os 37 não chegaram para ela. Agora a Laís está na crise dos 33, né? Então, quando a gente passa por uma crise, a gente fala que é uma rotatória da vida, a gente precisa tomar uma decisão sobre o futuro. Então, quando tem essas fases, né, elas são impactantes, mas elas também dão uma oportunidade para a gente de rever o que é que a gente quer fazer, né? A gente fala que crises são oportunidades de crescimento. E depois, no curso, vai ter uma parte dedicada só a partir dos 63 anos, que é a gema, né, do curso. Então, vários conteúdos mostrando o que acontece, o que você pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor a partir dos 63 e para trazer aquilo que você quer trazer para o mundo e renovar seu fôlego a partir dessa fase. Então, gente, são módulos, é uma mistura, né, no curso de módulos teóricos e daí a parte prática. São 4 módulos teóricos, como vocês podem ver aqui, e o 5º módulo é o que eu chamo de mão na massa, que é quando você vai poder trabalhar com a sua própria biografia, e aí você vai ver metas, você vai ver não só as crises, mas também os 12 sentidos, os nodos lunares, menopausa e andropausa, polaridades, você vai ter oportunidade de fazer atividades artísticas. E, além desse mapa que vai estar lá disponível para você trabalhar com ele, você vai ter as perguntas de cada setênio para te ajudarem a olhar para a sua biografia de uma forma mais estruturada. E mais vários vídeos, alguns outros infográficos para explicar algumas influências que a gente tem nessa fase da vida, e mais umas surpresas que eu não quero dar muito spoiler aqui, mas enfim, todo o suporte para você fazer um levantamento da sua própria história.
Então, o que eu queria falar para vocês, basicamente, hoje é isso. Eu vou abrir para vocês, para quem quiser falar. O valor do curso, né? Só para terminar aqui, é de R$ 297, é um curso online, mas hoje, como forma, né, de agradecer por vocês terem ficado aqui até o final, assistido esse curso, eu vou ter um cupom que vocês podem usar, então é um desconto de R$ 100 e o curso vai sair por R$ 197. Mas é só hoje, tá, gente? Para quem veio aqui e participou do negócio. A partir de amanhã já vai ser o preço normal de 297. E aí, o Hotmart lá, que é a plataforma que vocês vão entrar para pagar, ele aceita cartão em até 12 vezes e aceita Pix também, para quem não tem cartão, então... E para quem falar a questão do tempo, né? Ai, Dulce, mas como é que faz? Tem que assistir no dia? Não, fica lá, vai ficar disponível para a pessoa por 6 meses para ela assistir. Então, você pode ir fazendo no seu tempo, assim você pode assistir as aulas, fazer a sua biografia e depois também fazer as atividades artísticas devagar, porque isso é uma coisa que tem que ser feita com tempo, né? Devagar para você poder tirar o melhor e realmente redescobrir que o empurrão que você faltava estava na sua própria vida. E para as pessoas que têm um pouco de dificuldade, né, de mexer com essas coisas de internet e tal, não precisa se preocupar, pode pedir ajuda que eu ajudo. Eu ajudo a mexer na plataforma, eu ajudo a entrar lá e ver como é que funciona, o que tem de conteúdo no curso. Pode ficar sossegada que eu vou ajudar. Tá bom? O outro benefício de fazer esse curso peraí que eu me perdi aqui, gente. Assim, é que quem depois quiser fazer uma sessão comigo para aprofundar nessa questão da biografia, para tirar mais benefício da biografia, quem tiver comprado o curso vai ter um desconto de 50% nessa sessão presencial comigo, tá bom? Eu quero agradecer muito a vocês e agora eu vou abrir, né, para quem quiser falar, para quem quiser me fazer pergunta ou para quem quiser me dizer o que achou do curso. Eu vou parar aqui de compartilhar para a gente poder se ver, tá bom? Eu quero dar um depoimento antes para quem, porque não sei se todo mundo conhece, eu trabalho com, né, a Dulce sabe, com autoconhecimento há muitos anos, mas eu não conhecia essa questão dos setênios, né? E aí estava aqui, eu trabalho com orientação profissional e tive uma crise aí nos 48. Será que é isso que eu quero? Dulce já sentiu, né, como minha amiga falou, amiga, talvez valha a pena a gente conversar e tal. Foi muito aconchegante, um divisor de águas, quando você olha para a sua vida, né? A partir dos setênios, dos espelhamentos, mas assim, foi uma coisa tão incrível para mim, assim, sabe? Aí depois levei para terapia, fiz um monte de coisa. Desde que a gente conversou, já faz, sei lá, uns 2, 3 meses, né? A coisa, sabe, deu uma movimentada. Então, eu estou aqui para falar para vocês, né, que o negócio é muito... E além de ser bom, é gostoso, né? Traz uma mudança, assim, uma roda que estava ali meio presa, dá uma girada de um jeito muito gostoso. Então, já deixo aqui meu depoimento de uma pessoa que foi de uma forma muito surpreendente, né, e beneficiada com isso, né? Então, eu deixo aqui meu depoimento. Ai, Sil, muito obrigada mesmo. Assim, para mim é uma alegria ouvir isso da Silvia, porque a Silvia trabalha com isso, ela forma coaches, então ela, né, eu já fiz curso com ela, eu já fiz coaching com ela antes de eu ser coach, fiz mentoria com ela depois, e assim, para ela me falar isso, eu fico muito feliz, eu fico agradecida. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, saber mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Quem está falando? A Denise que está falando. Oi, Denise. Tudo bem? Tudo.
Ah, que bom. Sim. Eu já iniciei meu processo de biografia e acabei interrompendo, enfim, por razões de mudança, me mudei, enfim. Uhum. Mas eu vim participar hoje desse encontro para prestigiar o teu trabalho, porque eu sei que é super legal quando a gente, né, tá aí dando força e tudo. E me ocorreu também a questão, porque uma vez lembro conversando com minha mãe, que já tem 70 e poucos anos, ela tinha lido o livro da Gudrun, que é aquele Tomar as Suas Vidas nas Próprias Mãos. Isso. E o livro, ele não aprofunda muito depois dos 63. Tem um outro livro que é bem específico para essa parte, né? Depois dos 63 anos. Então, ficou aquela pergunta assim, tá, mas então depois dos 63 acabou, não tem mais o que fazer. E eu me perguntei se esse curso tu acharia que seria válido para uma pessoa assim idosa já, mas que com todas as capacidades intelectuais ainda funcionando, com algumas limitações para caminhar, por exemplo. Assim. Uhum. Eu me perguntei se é válido, ou tu está falando para uma determinada faixa etária bem fechada assim no tempo. Não, na verdade, o meu público é acima de 63. Então, Esse é que é o meu público. até Até onde for. Eu vou compartilhar aqui, porque acho que não deu para você ver bem aquele mapa. não, eu conheço o mapa aquele, Você mas conhece, né? Mas é só conheço. para, já que você fez a Tá, pergunta, Lucy, eu só vou. estendendo a pergunta dela, eu tô com 52. Você acha que então não seria para mim? Você tá com? 52. Não, qualquer pessoa acima. Cadê você? Peraí, deixa eu Acima ver de quem está fazendo a 42, né? pergunta. Tinha dito. Que eu gosto de ver Eu. a pessoa. É a Eliana. É, Qualquer pessoa acima de 42 pode fazer a pergunta, pode fazer o curso. o curso e pode Ah, fazer a tá. biografia. Qualquer pessoa acima de 42. É só que Ah, tá quando bom, obrigada. obrigada a você por estar aqui. Eu quero muito É, fazer, inclusive. ai, que bom. Então venha que vai ser uma alegria. Vou fazer. Eu preciso sair agora, mas me manda o link para eu fazer a minha inscrição. Tá bom, eu vou mandar, pode deixar. Obrigada, foi lindo. Depois eu dou meu Obrigada a feedback melhor. você, Eliana. Um beijo. Beijo. Tchau. Vocês estão vendo aqui o mapa? Sim. Sim. Tá. Então aqui, ó, até aqui em cima vem 63. Aí daqui para dentro começa 64 e tal e vai até 83, 82, Sim, desculpa. ali. É, vai até 82, porque essa pessoa que escreveu esse livro, que chama A Vida Humana, ele já fez considerando mais anos, porque Agudo. a expectativa de vida na época que o Steiner criou essa metodologia era muito pequena, Era né? menor, Era menor. Então, a sua mãe é muito bem-vinda para vir e Então, fazer isso. então vai ser meu presente para ela. Ah, que Não vou lindo! fazer o curso, mas vou oferecer, porque também nessa fase agora da pandemia, ela fez muitas coisas online, então tenho certeza que ela vai poder acompanhar. Assim. Sim, Vai ser tá um bom. presente, então. Muito obrigada, então vai ser um prazer. Inês, estou vendo que você chegou aí, um Cheguei beijo. atrasada, né? Chegou atrasada. Eu estava trabalhando, cheguei atrasada. Mas peguei, assim, o final da meada. Mas eu estou Sim. interessada, sim, viu? Ah, tá bem. Para você vai ser interessantíssimo, porque a Inês, gente, já está escrevendo o livro dela. Então, Sim, eu estou escrevendo a minha biografia e também a idade, né? É um tema, né, da idade, um tema que a gente tem muitas dúvidas, né? E muitas perguntas, que a gente lê alguns livros, alguns temas que não completam nossas perguntas, né? isso. Então, eu quero ter mais conteúdo, a gente fica confusa realmente, porque acontece algumas coisas na nossa idade que a gente pensa assim, será que eu estou ficando louca? Será que eu tô saindo de órbita? Será?
Por que que eu sou assim? Será que é porque isso, porque aquilo? E a gente pensa realmente que não está normal, mas nós estamos normais, sim, né? Nossos hormônios, que eu acho que não estão meio normais, mas nós estamos normais. Então, eu tenho interesse, sim. Pode me colocar lá que eu vou fazer o curso também. Ei, Com muito prazer. bem, que alegria, que Sim. alegria, muito bom, E você está muito obrigada. bom. Pena que eu perdi quase a metade, né? Porque eu estava trabalhando. Sim, mas depois eu te explico direitinho. Depois Tá, eu acho tá. que está gravado. Se essa gravação der certo, eu te mando a gravação. Ótimo, Tá ótimo. Que eu bom? gosto, sim. Tá Tá Eu bom? também ótimo. quero a gravação. E Tá aí, bom. parabéns Quem para pediu? todas que A Mari. compartilharam, né? Tá bom, tá bom. Eu mando. Tchau, tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Então, gente, eu vou só fazer aqui agora o sorteio do livro. A minha irmã está sempre me ajudando nas minhas lives. Vou agradecer a minha irmã. Vou agradecer a Laís, que está aqui, que ela me ajudou a, a fazer, a dar estrutura, né, para isso que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigada. Agradecer a Lali, que está sempre junta e me ajudou a divulgar. Todo mundo que compartilhou, eu sei que muita gente compartilhou aqui, Inês, a Maria, que não sei se chegou, acho que ela tinha chegado. Se aqui tá, aparece para mim, Sigol, é a Si da faculdade? Agora eu oi! Deixa eu sair. Você foi a que fez faculdade comigo? Ou não? Não tá dando para. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo de Tóquio, não fiz a universidade sim. contigo, não. É que tinha uma pessoa, porque na a faculdade que eu fiz, muita gente não conhecia que tinha pessoas de outros países, então, e ela tinha o mesmo nome. Gente, será que é a mesma? Mas bem-vinda. Muito obrigada, é grandiosamente do meu interesse esse assunto. Ai, que ótimo, que ótimo. E eu vou te mandar o link depois. Por favor, Tá bom. Vou aguardar. Obrigada, Dulce. Obrigada a você. Dê, você tá aí? São quantas pessoas? São 8, eu coloquei, né? Porque algumas já têm o livro, né? Algumas já têm o livro. Então, 8. Tá. Então, peraí, que eu vou sortear 2 livros. Tá. Tá? Então, tá aqui o número. Vamos lá. 4 e 2. Eliana Alonso. Ela já tem. Tem. Já. E? Tá. 2, Denise. Adine. A Denise. Tá. Então, agora, para Eliana, a gente... Ela tá aí? Ela já saiu. Tá, depois eu vejo com ela se ela quer dar o livro de presente para alguém. Eu vou tirar outro número. 9. 9 é a Laís Canegai. É a Laís. De todo jeito eu já... Boa! Eu já de todo jeito queria te dar o livro de presente mesmo. Então tá bem, gente. Então é a Denise, a Eliane e a Laís. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu vou mandar o link para as pessoas que estão interessadas no curso e o resto, continue me acompanhando aí nas redes sociais. Eu vou só compartilhar aqui com vocês, para vocês. Manda para mim também, Neia. Tá bom, vou mandar. Eu vou só compartilhar aqui uma coisa com vocês antes da gente encerrar. Deixa eu ver aqui. Peraí. Sil, obrigada por ter tomado tempo para vir aqui, que eu sei que você é super ocupada.
e por ter feito Foi esse ótimo. depoimento, ter dado esse depoimento lindo aqui. Foi Viu? ótimo, amiga. Bom te ver, sucesso. Eu já estou vendo que o negócio vai, que a gente sempre achou que ia dar muito certo. Estou torcendo por você. Um Feito beijo, com meu coração, amor. né? Um beijo. Gente, eu vou Tchau. compartilhar no grupo o que eu ia compartilhar aqui, assim eu dispenso vocês, tá bom? Para não ficar muito longo. Gratidão, muito obrigada. Espero que vocês estejam saindo daqui com algum benefício, né? Alguma coisa boa, tá bom? Beijo, obrigada. Bom dia. Tchau. Feliz Dia da Mulher para todas vocês, que vocês são guerreiras e lindas e fortes, maravilhosas. Vamos lá. Tchau, querida, tudo de bom. Beijo, tudo de bom. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Para você também. Tchau.